next speaker is Dr. Geraldo Andrade Carvalho, who comes to us from Brazil. Hey, Geraldo, how are you? And let me pull up his very brief CV here. And so Geraldo joins us from the Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz in University of Sao Paulo, right? Sim, sim, Universidade of São Paulo. Yes. So he joins us from Brazil. That's where he got his PhD at. He joins us from the Federal University of Lavras, which is also in Brazil, Minas Gerais state. His broad area of research is IPM, pesticide ecotoxicology, botanical insecticides, selectivity of pesticides to natural enemies, and biocontrol. In regards to fall armyworm in particular, he's worked on ecotoxicology and insecticidal and selectivity to natural enemies. He teaches undergraduate and graduate courses in entomology, insect physiology, and IPM. El doctor Andrade nos acompaña de la Universidad Federal de Lavras, en Brasil. Él obtuvo su doctorado en la Escuela Superior de Agricultura Luis de Queiroz, también en Brasil. Se ha dedicado a la investigación en MIP, ecotoxicología de pesticidas, insecticidas botánicos, selectividad de plaguicidas a enemigos naturales y control biológico. En respecto a gusano cogollero, ha hecho ecotoxicología y insecticidas y selectividad de estos hacia enemigos naturales. Da cursos de pregrado y de posgrado en entomología, fisiología de insectos y manejo integrado de plagas. Entonces traigo el micrófono a Geraldo. All yours, Geraldo. Ok, graças. Eu vou tentar falar portunhol, está bem, doutor Julio Bernardo? Ok, perfecto. Share your screen, comparte tu pantalla, Geraldo. Ok. Está vendo aí para você? Ahí está. Si puedes hacer full screen, mejor aún. Solamente uma coisa. Creo que ahora está bien, ¿cierto? Si le picas a ese botón donde está tu cursor, creo, en el full screen, aparece, no sé. ¿Está certo? Bueno, si se te complica, sí está bien. Démosle No, así. para mí está muy bien. ¿Está Ok. oyendo? Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. ¿Yo puedo empezar? Empieza, por favor. Então, buenas tardes. Me gostaria inicialmente de agradecer muito ao Dr. Julio Bernal por a invitação e dizer que estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco a respeito do potencial de produtos botânicos em controle de Spodoptera frugipedia. Me gostaria de falar alguns resultados de nosso equipo, porque agora temos alguns trabalhos com extrato das plantas, aceites das plantas, e agora estamos trabalhando também com nanoformulações, nanoemulsões, para controle de Spodoptera frugipedia. Spodoptera frugipedia é uma praga de grande importância em muitas partes do mundo em dias atuais. Geraldo, te interrumpo. Sí. ¿Estás cambiando de diapositiva o sigues en la primera? ¿Cómo? ¿Has cambiado de diapositiva? Acá seguimos en la primera. No sé si has cambiado. Ah, não cambiei. Agora vou cambiar. Ok. Perfecto. Tá vendo? Então, gostaria de falar que Spodoptera é grande problema em muitas partes do mundo. No cambió, Geraldo. Disculpa. ¿Ahora cambió? No. Creo que necesitas elegir otra pantalla para compartir. Solamente um minuto. Solamente um minuto.
E agora, onde está minha charla? Está ahora ou não? No, te estamos viendo a ti, no has compartido pantalla. Solamente um minuto, então, espera. Ajá. Por favor. Onde está? E agora? Ahora sí. A ver, avanza, a ver si va a avanzar. Ah, ok. Está vendo? Ah, trata de avanzar, por favor. A ver Eu si estou avanza. avançando em meu computador, está tudo bem. Sí. Si gustas, quítale el full screen y lo vemos así, porque si no, no vamos a ver tu avance. E agora? Está avançando? Y quítale. Ahora sí ya avanzó. Perfecto. Então, vamos dessa forma, está vendo? Ujú. Então, gostaria inicialmente de falar que há uma coexistência muito antiga das plantas com os insectos, cerca de 350 milhões de anos. E com esta coevolução, as plantas desenvolveram sistemas de defesa contra os herbívoros. E isto ocorreu principalmente com o desenvolvimento com a produção de metabolitos secundários. Então, estes metabolitos secundários são responsáveis por a interação das plantas, dos vegetais, com os herbívoros. E é muito interessante falar que Brasil tem a flora mais rica do mundo, com 49.280 espécies reconhecidas, incluindo cultivares e plantas nativas. Isto demonstra grande potencial para estudos, objetivando evaluar seus efeitos sobre as plagas. Isto para Brasil, para México, para países da América do Sul. Creio que temos um grande número de plantas para fazermos estudos visando a obtenção de produtos botânicos. Um exemplo muito clássico ocorreu na década de 40, onde Estados Unidos importou 6.700 toneladas de raízes da planta Deres elliptica, que é da família Fabaceae, para controle de plagas. Nesta década, foram utilizados muitos inseticidas sintéticos, os quais causaram muitos problemas. Então, Raquel Carson, ecologista, escreveu um livro chamado Primavera Silenciosa, onde relatou a respeito dos efeitos negativos do uso indiscriminado de produtos sintéticos, como contaminação ambiental, resíduos em alimentos, seleção de populações resistentes e toxicidade para o próprio homem. A partir desse trabalho, a sociedade científica começou a fazer mais trabalhos buscando alternativas de controle. Então, acá temos a planta de crisântemo. Extrato bruto de planta de crisântemo é muito rico em aletrina, sirenina, piretrina, compostos muito não estáveis em ambiente. São muito facilmente degradados naturalmente. Por isso, na década de 70, os químicos começaram a produzir o grupo piretroide a partir dos compostos obtenidos da planta crisântemo. E hoje, em Brasil, por exemplo, temos aceite
de Azadirachta indica, que é uma planta de origem indiana, é uma meliácea, e seu aceite é usado em Brasil para controlar muitas pragas. Acá está, por exemplo, a marca Azamax, é um produto comercial muito utilizado em Brasil para controle das pragas. É muito importante dizer que os estudos para controlar plagas com material botânico devem começar com uma boa coleta de material botânico. É muito importante registrarmos as coordenadas geográficas, fecha de coleta, período, tempo, características importantes das plantas, como eudade, tamanho e estresse, e todo o material ou parte do material deve ser depositado em esse capa. Então, por exemplo, acá coletamos essas plantas. Então, se temos as características das plantas, que parte das plantas, estágio fenológico da planta, coordenadas geográficas e a hora depósito ou deposição em esse capa. Isso é muito importante, teremos para começar os estudos com os botânicos. Inicialmente, vou falar um pouco sobre a extração de metabólitos, ou metabolitos. Então, temos aqui material seco, vai passar em um molino, depois vamos a ter um polvo. Este polvo é filtrado com solvente adequado, hexano, metanol, etanol, depende muito do que nos interessa. Este material depois vai passar por um evaporador rotatório e agora temos extrato bruto para diluição em las concentrações ou doses para fazermos os screenings, para fazermos os testes biológicos. Temos acá, então, com este material, acá, vamos fazer a solubilização, a sua diluição, e depois vamos incorporar em la dieta artificial, em teste de ingestão. E acá temos a deposição de dieta contaminada com os extratos em placas de Petri. E acá dentro vamos colocar orugas de Spodoptera riperda com eudade conhecida e vamos agora evaluar a mortalidade a largo de tempo. Acá, solamente para ilustrar, temos alguns trabalhos publicados com aceites essenciais. Acá temos fenilpropanoides, extrato de hojas de castor bean e outros. Por exemplo, acá, então, temos alguns trabalhos em Chilean Journal of Agricultural Research e outros trabalhos, e também acá em Pest Management Science. Eu tenho todos os artigos, todos os papers, e depois puedo encaminhar para Julio Bernal, para quem tem interesse. Muito bem? Pela hora, vamos começar a mostrar alguns resultados a partir de testes de aplicação tópica. Estamos fazendo trabalhos usando micro-jeringa ou torre de Potter para ser as aplicações. Acá, então, vamos começar a falar sobre resultados de óleos essenciais, ou aceites essenciais, e compostos puros de espécies de lamiáceas. Acá estão as lamiáceas. Então, inicialmente, vamos fazer a obtenção dos aceites essenciais, como está acá. Depois, acá estamos
dos compostos, né? Dos óleos, dos aceites. Vamos evaluar estes aceites. Em general, usamos esses aceites a 10% para saber se tem ou não eficiência, se tem ou não resposta biológica. Se tem, hacemos lá separação, a caracterização com cromatografia, e, por exemplo, acá temos linalol, 1,8 cineole e a tujone. Depois, este material, esses compostos, são, agora, evaluados com contaminação da dieta. E também vamos mostrar acá resultados onde aplicamos estes compostos sobre o importante parasitoide de Spodoptera frugipera, chamado de Trichogramma pretiosum. É um parasitoide ófago, parasita solamente huevos de Spodoptera frugipera. Então, gostaríamos de saber se há uma resposta biológica e se esses compostos não afetam negativamente o parasitoide. Então, acá podemos mirar curvas para as plantas, aceites essenciais das plantas da família Lamiácea, a 10%. E podemos mirar acá que grupo 1, solamente Ocimum basilicum, Ips marbioides e estas outras duas plantas apresentaram tempo letal 50, tempo necessário para matar 50% da população das orugas foi de 20 horas, 23 horas. Isso demonstra que há um efeito tóxico, há um potencial para uso de aceite destas plantas. Por acá, cambiamos as concentrações de aceites de estas plantas e podemos notar acá que grupo 1, 70 e 90 miligramas por oruga, curva 1, mostrou acá mais grande mortalidade. Mesma coisa aconteceu acá para a planta Ocimum basilicum, 70 e 90, está acá. E acá é uma curva obtenida com o inseticida clorpirifos, que é o inseticida do grupo de los organofosforados. Então, há um comportamento muito parecido com de um produto sintético, demonstrando potencial de uso deste material. Isso aqui fizemos a caracterização química desse óleo, desse aceite. E poderemos observar acá que para Ips marbioides ocorreu mais grande concentração de alfa-tujona e beta-tujona. Para Ocimum basilicum, temos 1,8 cineole e linalol 35,68%. Então, fizemos estudos para avaliar seus efeitos. E podemos observar acá, grupo 1. Grupo 1 solamente, não é? Ocimum basilicum. Grupo 2, e Ips marbioides. E grupo 3, linalol e alfa-tujona. Podemos notar acá que Ocimum basilicum e solamente Ips marbioides causaram mortalidade mais grande do que os compostos majoritários. Então, implica em dizer que os compostos majoritários têm importância também, pero é muito importante que em aceite há uma mescla de majoritários e minoritários
que podem ser responsáveis pela toxicidade para as orugas. E acá, então, evaluamos o aceite das plantas Ipsomarbioides e o Simon basilicum sobre Trichogramma pretiosum. E observamos acá que por la classe, o grupo de toxicidade de los produtos por la IUPC, aceite de Ipsomarbioides e o Simon basilicum foram grupo 1. Grupo 1, pequena toxicidade, muito pequena. Então, podemos falar que foram seletivos. Então, as principais conclusões desse trabalho foram que aceites essenciais de Ipsomarbioides e o Simon basilicum foram tóxicos para Spodoptera frugiperda. Que o metabolito de Ipsomarbioides em mais grande quantidade foi beta-tujona, 41,49%, e alfa-tujona. Para o Simon basilicum, o principal composto foi beta-linalol e 1,cineole. Pero é importante falar que esses compostos causaram mortalidade menor em comparação com o extrato bruto, com o aceite bruto de estas plantas. Que estes majoritários foram seletivos para parasitoide Trichogramma pretiosum. E é muito importante, como final, dizer que há grande potencial para a utilização de aceite de estas plantas para programas de manejo de Spodoptera frugiperda, em conjunto com o parasitoide Trichogramma pretiosum. Agora, alguns resultados com testes de ingestão, onde evaluamos efeito letal e efeitos subletais. Então, aqui temos recipientes com dieta tratada e acá temos as orugas que vão a comer este alimento e depois vamos evaluar sua mortalidade. Então, gostaria de falar sobre esse trabalho, um pouco sobre este trabalho, seleção de anonácea para controle de Spodoptera frugiperda e de lanceolata, do Goethe lanceolata, usando ressonância magnética nuclear. Então, acá temos as curvas do Goethe lanceolata. Então, temos acá cáscara de ramas do Goethe lanceolata, grupo 1. Podemos observar que o grupo 1 foi que causou mais grande mortalidade. Reforçando que do Goethe lanceolata, que aceite desta planta é muito eficiente para controle desta importante praga. Acá há uma figura onde podemos mirar que peso de caterpillas foram diminuídos por los aceites de Annona coriácea, hojas, Annona neolarifolia, cascara de ramas, Annona xilópia. Várias plantas, muitas plantas apresentaram ou diminuíram o peso de orugas de Spodoptera frugiperda. Então, em resumo, chegamos às conclusões que as frações solúveis de clorometano originados de extratos de metanol de Xilobia marginata, Annona neolarifolia e outras plantas anonáceas causam efeitos subletais sobre orugas de Spodoptera frugiperda. E a fração de cascara de ramas do Goethe lanceolata
resulta na mais grande mortalidade. E estudos metabolômicos por ressonância magnética nuclear sugerem que este composto 2,4,5-trimetoxistirene é a molécula mais importante que mostra a atividade inseticida contra Spodrota fluvipeira. Aqui está sua molécula. Então, vamos atestar essa molécula, esse produto. Nesse trabalho, vamos evaluar. Então, aqui temos, Duguetia lanceolata produz fenilpropanoides letal para Spodoptera fluvipeira. Então, temos aqui novos trabalhos com dieta contaminada, onde grupo 1, fração de cascara de ramas de Duguetia lanceolata em dose de 1.818 microgramas por mililitro de dieta, e grupo 2, com dose menor, podemos observar que grupo 1 e grupo 2 causaram as mais altas mortalidades. Então, caracterizamos o que tem esta planta. Tem 3 compostos majoritários. Composto 1, 2,4,5-trimetoxistirene. Está aqui. Composto 2, transazarone. E composto 3, N-metilpacipodantine. Estes 3 compostos, então, foram evaluados. Aqui temos grupo 1, fração de Duguetia lanceolata, nesta dose, e junto com subfração de uma mescla de trimetoxistirene e transazarone, a 123 microgramas por litro de dieta. Podemos observar aqui que o grupo 1 apresentou um tempo letal 50 de 69,4 horas e o grupo 2 de 143,5 horas. Isto mostra que há efeito em la mortalidade desta praga. E aqui trabalhamos solamente com o composto majoritário. Então, fizemos a mescla 2,4,5 trimetoxistirene mais transazarone. Então, temos as frações, as subdoses de esta mistura. E podemos observar aqui que o grupo 1, que é a subfração desta mescla, nesta dose, causou a mais grande mortalidade. Então, chegamos à conclusão, de forma muito resumida, desse trabalho, que o composto 2,4,5 trimetoxistirene e transazarone foram isolados de Duguetia lanceolata anonácea, apresentaram atividade biológica contra Spodoptera fluvipeira. Pero é muito importante falar que temos que fazer agora estudos a respeito do impacto destes compostos sobre organismos benéficos, como, por exemplo, depredadores e parasitoides, para que as informações obtidas possam ser utilizadas em programas de manejo integrado das pragas. Bueno, agora alguns resultados com teste de preferência alimentar. Então, se acá temos uma arena, é um teste muito simples. Temos acá uma arena constituída de uma placa de Petri. Acá temos um pedaço de hoja tratada com o composto. E acá temos uma hoja tratada solamente com solvente. Em centro de
de la arena, vamos colocar uma oruga, 2, 3, 4 orugas. E depois, vamos evaluar sua preferência alimentar, para saber se há repelência, efeito de repelência ou não. Se há efeito de antixianose, por exemplo, preferência alimentar. Então, acá, nesta tabla, podemos observar diretamente que extrato de plantas, da planta Actinostemon com color, apresentou as menores médias de orugas que estavam se alimentando de las hojas tratadas. Então, por exemplo, 24 horas, tá vendo? 1,6. Tá? E a água 12,8. 48, 1,8, 1,6. Acá, 72 horas, 1,9, 1,1. Então, isto demonstra, esses resultados demonstram que há um potencial que extratos da planta Actinostemon com coro euforiácea têm potencial para novos estudos em condições, por exemplo, de campo, para a comprovação de sua toxicidade para esta plaga. O último trabalho que me gostaria de apresentar é um trabalho de testes com Spodoptera floripeda, onde evaluamos efeitos subletais. Então, temos acá aceite essencial, que foi solubilizado em acetona. Calculamos dose letal 50. Coletamos 1 microlitro desta dose, solução com esta dose, e vamos colocar no dorso da oruga com microjeringa. Depois, esta oruga vai ser colocada em um tubo de vidro contendo um pedaço de dieta. E, em seguida, vamos evaluar sua mortalidade a largo do tempo. Os dados foram submetidos à análise de Chou-Sachs para a confecção de tabla de vida. Então, acá, as orugas L2 foram tratadas e depois acompanhamos todo o ciclo de este inseto, hasta a formação de adulto e depois oviposição. Para sermos as análises, poderemos observar nesta tabla, de maneira general, de maneira mais direta, mais objetiva, que a média de ciclo para controle foi de 45,63. Para citrus aurantinho foi de apenas 27. E para citrus bergamia, de 29. Então, letra A, B e B. Então, ocorreu uma diminuição, certo? Da média de vida de esta plaga. Isto demonstra um potencial para a redução populacional desta plaga em agroecossistemas. E agora cá temos, então, os dados em forma de figura, de gráfica. Miramos acá que, no final, acá temos esta curva para pupa e esta outra curva, perdão, esta curva para machos e verde para hembras. Então, observamos acá em final que temos cerca de 55% de supervivência para machos e cerca de 45% de mortalidade para hembras. Junto, temos mortalidade, supervivência em controle de cerca de 100%.
Agora, com Citrus bergamia, temos acá, somando, juntando a mortalidade, a sobrevivência de hembras e machos, vai dar 65, 63% de mortalidade. Acá, para Citrus aurantium, solamente 55% de supervivência. Então, acá temos solamente 65% de supervivência e acá 55% de supervivência. Isto demonstra um grande potencial de utilização destas plantas para controle desta praga. Como considerações finais, porque creio que nosso tempo está acabando, gostaria de falar que China, Índia e Brasil são os países onde há mais grande número de trabalhos com botânicos versus pragas agrícolas. É muito importante falar que para estes estudos é necessário um time, um equipo, um grupo multidisciplinar, principalmente com a presença de químicos, biólogos, e entomólogos, agrônomos, é muito importante. É muito importante, é necessário fazer a caracterização química de los inseticidas botânicos. Está bem? E agora estamos também trabalhando com nanoemulsões. Nanoemulsões, o principal objetivo é manter este composto natural por mais tempo em ambiente, aumentando o controle da praga. Vamos aumentar, vamos crescer seu período residual. Em Brasil, produtos botânicos, como agentes biológicos, têm que passar por um registro junto aos nossos governos muito exigente, igual a um inseticida sintético. Então, creio que temos que melhorar isso em Brasil e creio que também em outros países da América Central, como o México, e também em países da América do Sul. Região neotropical tem 90.000 a 110.000 espécies de plantas. Muitas espécies. Então, temos um potencial muito grande de exploração dessas plantas para obtenção de compostos eficazes para controle de Spodoptera frugipera e também de outras pragas. E, de acordo com ISMA 2015, em 2025, 7% de todo biopeticida, ou de todo produtos comercializados no mundo, vão ser de biopeticidas à base de produtos botânicos. Isso é muito interessante e muito importante. Bueno, antes de terminar nossa apresentação, gostaria de invitá-los a ler este trabalho que foi publicado recentemente em la revista Entomologia Generalis, junto com o Dr. Júlio Bernal, que aqui está, e aqui está Geraldo Andrade Carvalho. Este é um trabalho de revisão a respeito da invasão, biologia, ecologia e manejo de Spodoptera frugipera. É um trabalho muito completo, feito por muitos investigadores de várias partes do mundo. Então, creio que é um bom trabalho para uma boa leitura. Então, eu gostaria de invitá-los a ler esse trabalho. Acá está DOI para a direção deste trabalho. Bueno, gostaria de agradecer novamente ao Dr. Júlio Bernal por a invitação e dizer que estou muito feliz de estar aqui e agora estou listo para responder suas dúvidas. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias a ti, Geraldo. Resulta que se nos acabó el tiempo, entonces vamos a dejar las preguntas que hay para el final. Oh, ¿Sale? perdão.
No pierde cuidado. Sigue Giovanni.